Seu chicote é maior que o meu? A pergunta saiu da boca do coronel Firmino não como uma ordem, mas como um sussurro que fez o sangue do capataz Bastião gelar nas veias. Naquela fazenda, onde o sol queimava a pele e o couro cantava nas costas dos inocentes, ninguém esperava que a verdadeira submissão viesse de quem segurava a caneta e não de quem segurava o açoite. A sinhá, do alto da sacada, achava que o marido estava punindo o homem por alguma falha na colheita. Mal sabia ela que, ao mandar o capataz entrar no quarto e trancar a porta, o coronel não queria ensinar uma lição de dor. Ele queria aprender uma lição de obediência. O que aconteceu atrás daquela madeira maciça mudaria a hierarquia da Casa Grande para sempre. E quando a sinhá finalmente descobriu o motivo dos gritos abafados, a tragédia que se abateu sobre aquela família não deixou pedra sobre pedra. Se você já está fisgado nessa trama, deixe seu like para fortalecer esse tipo de contos de ficção no canal. Inscreva-se para mais histórias sombrias e narrativas que não soltam você. E me conta, o que você faria no lugar da sinhá? Segura, porque agora a história vai te engolir de vez. A Fazenda Santa Cruz era um microcosmo do Brasil escravocrata do século XIX, um império de terra vermelha e silêncio opressivo, onde o sol do meio-dia transformava homens em sombras suadas. Os casarões brancos de 2 andares erguiam-se como fortalezas no coração da plantação infinita de café. Suas varandas amplas e frescas, contrastando violentamente com as senzalas baixas de barro e palha que se encolhiam nas periferias como feridas abertas na paisagem. O ar carregava sempre o mesmo cheiro: terra úmida misturada ao suor azedo dos trabalhadores, café maduro fermentando nos terreiros e um leve odor metálico de sangue seco que nunca saía completamente do chão batido. O poder na Santa Cruz não precisava ser anunciado. Ele estava gravado na arquitetura: escadarias largas de pedra para os senhores, trilhas estreitas de terra para os cativos, portas duplas de jacarandá para a Casa Grande, portinholas minúsculas nas senzalas, lampiões de cristal na sala de jantar, tocos de vela nas choças. Cada detalhe gritava hierarquia, e todos, do último chegado às senzalas ao coronel Firmino Albuquerque, sabiam exatamente onde ficava seu lugar naquele sistema brutal. Firmino era o arquétipo do fazendeiro paulista. 45 anos, estatura mediana, cabelos pretos ralos começando a recuar, pele pálida de quem raramente saía da sombra da varanda. Vestia sempre paletós escuros de linho importado, mesmo no calor equatorial, como se precisasse de armadura para comandar sua propriedade. Suas mãos eram pequenas, delicadas demais para o trabalho bruto, mas firmes o suficiente para assinar contratos de compra de escravos e cheques de exportação de café para a Europa. Ele governava através de números frios e ordens secas, delegando a violência física ao seu capataz, enquanto calculava lucros na penumbra fresca da Casa Grande. Augusta Albuquerque, a sinhá, tinha 37 anos, mas carregava 60 no olhar. Casada com Firmino há 18 anos por contrato familiar, ela fora bonita na juventude. Cabelos castanhos ondulados, pele clara de portuguesa minhota, olhos verdes que um dia brilharam de esperança. Mas o casamento a endurecera como sol secando barro. Agora seus cabelos estavam presos em coques severos, a pele marcada por rugas de preocupação constante, os olhos transformados em fatias verdes de ceticismo e tédio mortal. Augusta passava os dias em rituais vazios, que preenchiam o vazio do casamento. Bordava lenços de linho que ninguém usava, supervisionava as criadas da Casa Grande, que já conheciam cada tarefa de cor, organizava festas que ninguém frequentava. Firmino não a tocava há 8 anos, não dormia no mesmo quarto há 5. Durante as refeições, conversavam sobre o tempo, os preços do café, as chuvas que não vinham. Augusta aceitara sua sina com a resignação das mulheres daquela época. Casamento era contrato social, não paixão, mas aceitação não apagava a humilhação silenciosa de ser invisível para o próprio marido. Ela suspeitava de amantes, alguma escrava jovem da senzala, talvez a filha mestiça do ferreiro da vila. Era o padrão dos fazendeiros, mas Firmino era meticuloso demais, distante demais até para adultério comum.
Augusta observava o marido da cadeira de balanço na varanda, procurando sinais. Olhares furtivos, ausências inexplicáveis, perfumes estranhos nas roupas. Encontrava apenas frieza e um tédio que espelhava o dela própria. Até aquela tarde de quinta-feira. Bastião dos Santos tinha 29 anos e era a personificação do terror organizado na fazenda Santa Cruz. Com quase 2 metros de altura e ombros que bloqueavam o sol, ele era uma montanha de músculos retintos que se moviam como cordas grossas sob a pele escura polida pelo suor constante. Nascido cativo na própria Santa Cruz, fora treinado desde os 10 anos para ser extensão da vontade do coronel. Primeiro pastoreando gado, depois açoitando trabalhadores, agora comandando o terreiro com voz grave, que não precisava de volume para ser obedecida. O chicote de Bastião era lendário. Couro cru trançado de vaca, cabo de madeira de jatobá polida pelo uso, quase 2 metros de comprimento que assoviava no ar antes de morder a carne. Ele o carregava enrolado na cintura como serpente adormecida, desembainhando-o com movimento fluido que já anunciava castigo. Bastião não gostava do sangue. Via-o como sujeira que limpava depois, mas entendia seu papel. Medo mantinha a ordem mantinha os lucros mantinham a fazenda viva. Ele era eficiente, leal, impiedoso. O coronel confiava nele como confia em Sabre. Os trabalhadores o temiam mais que ao próprio Firmino. O coronel assinava sentenças. Bastião as executava. Um olhar do capataz bastava para calar conversas nas senzalas. Um gesto com o chicote trazia obediência instantânea. Mas Bastião não era cruel por natureza. Era produto do sistema, tão preso às correntes invisíveis quanto aqueles que açoitava. Sonhava com liberdade às vezes, quando o sino da recolha soava e ele via as estrelas acima da casa grande. Mas sonhos morriam rápido sob o sol da manhã seguinte. A quinta-feira era quente como sempre, o ar tremendo sobre o terreiro de secagem do café. Augusta abanava-se preguiçosamente na varanda quando viu Bastião domando um garanhão baio novo trazido da Bahia. O cavalo relinchava e empinava, mas o capataz segurava as rédeas com força bruta, os músculos das coxas e braços saltando sob a camisa encharcada, o suor escorrendo pelo pescoço em riachos brilhantes que captavam o sol. Firmino inclinou-se no parapeito da varanda vidrado. Augusta franziu a testa. O marido estava muito próximo da grade, as mãos agarrando a madeira com força branca nos nós dos dedos, a respiração curta e audível. Ela seguiu o olhar dele. Bastião acabara de jogar o corpo sobre o cavalo, dominando-o com peso e força pura, o animal finalmente cedendo. Firmino soltou um suspiro baixo, quase gemido, limpando o suor da testa pálida com um lenço de linho. "Firmino?" chamou Augusta. Ele virou-se bruscamente culpado. "O que foi, mulher?" A voz saiu ríspida, defensiva. "O senhor parece agitado." Firmino endireitou o paletó, supervisionando. Dever do dono. Mas Augusta viu. O olhar persistia em Bastião, agora enrolando as rédeas com calma predatória. Não era supervisão, era fome. Naquela noite, o jantar silencioso ganhou novo peso. Augusta observava Firmino por cima da taça de vinho, notando mãos trêmulas, olhos perdidos, ansiedade nova. "Ele tem um segredo", concluiu ela. E pela primeira vez em anos, sentiu curiosidade verdadeira. Ia descobrir o que o coronel Firmino Albuquerque escondia atrás daquela máscara de autoridade impecável. Os 3 dias seguintes ao episódio do Garanhão foram de vigilância obsessiva para a sinhá Augusta. Ela transformou-se em um espectro silencioso da casa grande, movendo-se entre os cômodos sem fazer ruído, sempre posicionada estrategicamente para observar sem ser vista. Atrás das cortinas de renda fina da sala de jantar, na janela do quarto de hóspedes, com o binóculo de teatro que ganhara no casamento, no canto sombreado da varanda, com um livro aberto no colo que seus olhos nunca realmente liam. Cada interação entre Firmino e Bastião era agora catalogada em sua mente meticulosa como evidência acumulada para um julgamento futuro. O padrão era cristalino e se repetia com a precisão de um ritual doentio. Sempre no entardecer, quando o sol vermelho baixava no horizonte e o movimento no terreiro começava a diminuir,
sempre com pretextos profissionais fracos e facilmente desmascaráveis. Relatório das sacas de café, problema na cerca do pasto leste, contagem do gado. Sempre uma proximidade física que ultrapassava claramente o necessário para conversas profissionais de fazenda. Augusta começou a notar detalhes microscópicos que antes ignorava completamente. Firmino limpando o suor inexistente da testa pálida sempre que Bastião se aproximava da varanda. O coronel inclinando-se perigosamente para frente no parapeito quando o capataz virava de costas, os olhos fixos nas omoplatas largas que se moviam sob a camisa encharcada, as mãos pequenas e delicadas gesticulando excessivamente para enfatizar ordens absolutamente triviais. Na segunda-feira, Firmino chamou Bastião para verificar o peso das mulas de carga novas. Augusta observou da janela superior do quarto de hóspedes. O marido tocou o ombro do capataz 2 vezes, de forma aparentemente acidental, mas os dedos se demoraram na camisa suada por segundos que pareciam eternidades. Na terça-feira, foi inspeção das novas foices importadas da Inglaterra. Firmino ficou a centímetros do rosto de Bastião durante toda a conversa, respirando o cheiro de tabaco barato misturado ao suor masculino e à terra vermelha. A quarta-feira trouxe a tarefa delicada da espora que mudaria tudo. Augusta estava pronta. O sol poente tingia o céu de um vermelho que parecia sangue diluído em água quando Firmino avistou Bastião supervisionando a última recolha do dia no terreiro de secagem do café. "Bastião, preciso de uma palavra", chamou da varanda lateral, a voz tentando soar autoritária, mas carregando um tremor sutil que só ele mesmo conseguia identificar. O capataz subiu os degraus de madeira rangentes, as botas deixando pegadas vermelhas de barro seco sobre a madeira polida, o chapéu de palha já na mão em um gesto automático de respeito que estava gravado em sua carne desde a infância. "Sim, coronel." "O que o senhor manda?", respondeu Bastião, a voz grave ecoando no ar parado da tarde que morria. Firmino estava posicionado estrategicamente perto da porta lateral do depósito de ferramentas, um canto isolado e longe dos olhos curiosos dos trabalhadores que começavam a se dispersar em direção às senzalas. Ele limpou a garganta nervosamente antes de falar. "Chegou minha espora nova da cidade ontem. Prata fina inglesa com tiras de couro delicadas. Eu preciso que você teste ela para mim." Bastião franziu a testa, genuinamente confuso. Capatazes não testavam esporas ornamentais de prata importada. "Testar como, patrão? Eu não monto os cavalos do senhor." Firmino o cortou rápido demais, a resposta saindo atropelada. "Não é pro cavalo montar, é pro couro das tiras. Quero ver se aguenta a pressão de verdade, se não arrebenta facilmente com os cavalos mais resistentes." A explicação saiu completamente embolada e pouco convincente, mas Bastião não era homem de questionar as ordens diretas do coronel. Da janela estratégica da sala de costura, escondida atrás das cortinas de renda que filtravam a luz dourada do entardecer, Augusta captou apenas fragmentos da conversa. Espora, pressão, resistentes. Seus dedos apertaram a agulha do bordado com tanta força que a ponta furou a pele da palma da mão, mas ela nem sentiu a dor. Mais uma mentira patética, pensou com raiva crescente, inclinando-se ainda mais para frente na tentativa de ouvir melhor. O marido estava cavando a própria sepultura com cada palavra. Firmino conduziu Bastião até o canto mais isolado da varanda, tirando do bolso interno do paletó uma espora minúscula de prata. Era claramente uma peça ornamental e decorativa, nunca destinada a ser usada de verdade em cavalo algum. "Experimenta na tua bota primeiro. Eu quero ver se ela prende bem no couro, se o metal não corta sob força." Bastião ajoelhou-se obedientemente no chão de madeira, os dedos grossos e calejados trabalhando a fivela delicada da espora importada. Firmino aproximou-se excessivamente, inclinando-se para inspecionar o trabalho, o rosto descendo perigosamente perto do pescoço suado do capataz. O cheiro caro de água de colônia francesa misturou-se ao odor natural de terra vermelha e animal que emanava de Bastião. Mais apertado. "Eu quero que você teste com pressão de verdade", murmurou Firmino, a voz saindo rouca e carregada,
os olhos hipnotizados acompanhando as veias grossas que saltavam nos antebraços de Bastião. O capataz apertou a espora contra o couro da bota com força considerável, fazendo o material ranger em protesto. Quando finalmente se levantou, o ombro largo de Bastião roçou acidentalmente o braço do coronel. Foi um toque brevíssimo e completamente casual, mas fez Firmino recuar como se tivesse sido queimado por ferro em brasa. Ou talvez fosse exatamente o contrário. Pela forma como os olhos dele ficaram arregalados e brilhantes por uma fração de segundo, talvez o coronel quisesse secretamente que o toque durasse muito mais tempo do que durou. Perfeito. Funciona perfeitamente. Agora me devolve ela, disse Firmino, estendendo a mão trêmula para pegar a espora de volta. Os dedos pálidos e delicados roçaram intencionalmente a palma áspera e calejada de Bastião ao receber a ferramenta, e novamente houve aquela pausa estranha e carregada, aquele olhar que se prolongou segundos demais. Você tem mãos realmente fortes, murmurou Firmino, quase sem querer, antes de se recompor apressadamente e adicionar. Quero dizer, mãos boas para esse tipo de trabalho delicado. Discreto. Bastião sentiu um arrepio ruim subir pela espinha dorsal. Algo naquela interação toda estava profundamente errado, mas ele não conseguia nomear exatamente o quê. Eu sempre faço o que o senhor manda, patrão, respondeu ele mecanicamente, baixando os olhos para o chão como tinha aprendido a fazer desde criança. Firmino guardou a espora no bolso com mãos visivelmente trêmulas, evitando completamente o olhar direto de Bastião. Bom trabalho hoje, mas eu quero que você volte amanhã no mesmo horário. Eu tenho mais algumas tarefas delicadas que precisam da sua atenção especial. A ordem saiu apressada e quase desesperada. Bastião assentiu mudamente e desceu os degraus da varanda, sentindo os olhos do coronel queimarem em suas costas, até ele finalmente desaparecer na escuridão crescente do terreiro. Augusta esperou pacientemente até o capataz se afastar completamente antes de sair da sala de costura. Ela caminhou até a varanda com passos deliberadamente calmos, usando uma máscara perfeita de indiferença estudada. Firmino, quem estava aqui agora? Perguntou com falsa casualidade. O marido virou-se bruscamente, o suor brilhando visível na testa, apesar da brisa fresca da noite que chegava. Firmino guardou espora trêmulo. Bom trabalho. Volta amanhã, mesmo horário. Mais tarefas delicadas. Ordem saiu desesperada. Bastião assentiu, descendo degraus, sentindo olhos queimarem costas, até desaparecer no escuro. Augusta esperou o capataz afastar-se antes de sair sala de costura. Caminhou varanda a passos deliberados, máscara indiferença. Firmino, quem era? Perguntou casual. Marido virou-se bruscamente, suor brilhando, testa a pesar brisa fresca. Só Bastião. Assunto fazenda. Resposta rápida, defensiva. Augusta sorriu frio. Parecia conversa próxima. Firmino limpou garganta. Imagina coisas, Augusta. Cuida a casa. Entrou sem olhar atrás. Sinhá ficou varanda, olhos senzalas distantes onde Bastião sumia a escuridão. Dúvida virara certeza. Algo entre marido e capataz. Algo proibido explicando anos, frieza, casamento. Naquela noite, deitada lá do marido dormia agitado, Augusta planejou. Observar mais perto, criar pretextos presentes, descobrir segredo, custasse o que custasse. Conhecimento era poder. Cansada não ter nenhum. Assim a Augusta transformou-se em predadora silenciosa nos dias que se seguiram à revelação da espora. Seus movimentos pela casa grande ganharam um propósito cirúrgico que ela nunca tivera antes. Acordava antes do sino da madrugada tocar, posicionava-se estrategicamente nas janelas, antes do coronel descer para o café da manhã. Mapeava cada corredor e cada fresta que oferecesse visão privilegiada do terreiro. Ela estudou os padrões do marido com a precisão de um general planejando um cerco. Horários exatos das conversas com Bastião, duração de cada tarefa delicada, o tom de voz que Firmino usava quando estava sozinho com o capataz. Tudo era catalogado mentalmente, cada detalhe alimentando a máquina de vingança que começava a rugir em seu peito. Na quinta-feira seguinte, o pretexto do coronel foi:
Um problema com a cela do Garanhão Baio. Firmino chamou Bastião para a cocheira ao lado da casa grande. Um espaço semiaberto, onde os cavalos relinchavam baixinho e o cheiro de feno úmido se misturava com o couro curtido e o estrume fresco que nunca saía completamente do ar. Augusta encontrou um esconderijo perfeito atrás de uma pilha de fardos de palha empilhados no canto oposto da cocheira. Uma distância que permitia ouvir as vozes sem ser vista, com uma fenda estreita entre os fardos que oferecia visão parcial, mas suficiente para captar os movimentos dos dois homens. O coração dela batia firme, mas controlado. Não era mais curiosidade venenosa. Era coleta metódica de evidências para o tribunal mental que ela já estava montando. Bastião chegou carregando a cela sobre o ombro esquerdo, o peso não afetando em nada sua postura ereta de sempre. Aqui está ela, coronel. O couro está seco em um canto, mas nada grave, disse ele, depositando a peça sobre um banco de madeira resistente. Firmino aproximou-se imediatamente, muito mais perto do que seria necessário para uma simples inspeção de cela. Me mostra onde está o problema. Eu preciso ver de perto, murmurou Firmino, a voz saindo baixa e quase íntima. Augusta viu o marido colocar a mão nas costas de Bastião, um gesto que poderia parecer casual para qualquer observador desatento, mas os dedos se demoraram segundos demais na camisa encharcada de suor do capataz, deslizando levemente pela coluna antes de finalmente se retirar. A respiração de Augusta acelerou. Era a primeira evidência física clara e inegável do que estava acontecendo. "Segura aqui", ordenou Firmino, passando para Bastião um frasco de óleo de couro que tirou do bolso do paletó. O capataz obedeceu, segurando a cela aberta enquanto o coronel aplicava o óleo, com movimentos lentos e deliberados demais para uma tarefa tão simples. Mas então veio o momento que fez Augusta prender a respiração completamente. Firmino pediu para o capataz testar a rigidez da cela. "Senta aqui em cima. Eu quero ver se ela aguenta um homem do teu porte", disse ele, a voz falhando visivelmente no final da frase. A palavra porte saiu carregada de um significado duplo que Augusta captou imediatamente, o estômago revirando com a implicação. Bastião hesitou por um segundo. Era uma ordem estranha e vagamente humilhante. Mas acabou sentando-se na cela apoiada no banco, o couro rangendo sob os quase 200 quilos de músculo puro. Firmino ajoelhou-se na frente dele, sob o pretexto de checar as costuras, mas os olhos dele não estavam no couro da cela. Estavam subindo pelas coxas grossas de Bastião, acompanhando o volume dos músculos que pressionavam a calça grossa de algodão, absorvendo o contraste entre a força bruta do capataz e a sua própria fragilidade. "Você é forte demais para essas celas comuns", murmurou Firmino, a mão pousando na coxa de Bastião sob o pretexto transparente de testar a tensão do estribo. O toque foi breve, mas carregado de uma eletricidade que fez o capataz ficar completamente rígido, os olhos arregalados de confusão e medo. Do esconderijo, Augusta viu tudo com clareza dolorosa. Viu a mão do marido na perna do homem. Viu a forma como Firmino se inclinava para a frente, o rosto a centímetros da virilha de Bastião. Viu a respiração pesada do coronel, o suor escorrendo pela testa pálida, apesar do frescor relativo da cocheira. "Levanta!", ordenou Firmino, a voz saindo rouca agora. Bastião obedeceu rápido demais, quase tropeçando ao se erguer. O movimento foi tão brusco que o joelho dele bateu na mão do coronel, empurrando-o para trás. Firmino caiu sentado no chão de terra batida, olhando para cima, enquanto o capataz se erguia sobre ele como uma montanha escura contra a luz que entrava pelas frestas da cocheira. Os olhos do coronel brilhavam com algo que definitivamente não era raiva. Era desejo puro, incontrolável. A fome que ele escondia havia anos finalmente exposta por um acidente. Bastião estendeu a mão automaticamente para ajudar o coronel a se levantar, gesto de respeito gravado desde a infância, mas Firmino segurou aquela mão enorme por tempo excessivamente longo, os dedos pálidos afundando na palma áspera e calejada do capataz, acariciando quase. Assim a Augusta passou a noite inteira em claro, os olhos fixos no teto escuro do quarto enquanto ouvia a respiração irregular e agitada do marido ao seu lado.
Firmino se mexia inquieto no sono, murmurando palavras desconexas que ela agora interpretava com novo e horrorizado entendimento. Mais forte. Aguenta. Não para. Sussurrava ele em sonhos febris que pareciam mais confissões do que pesadelos. Augusta apertava os lençóis de linho importado com tanta força que as unhas cravavam dolorosamente nas palmas das próprias mãos, deixando marcas em meia-lua que arderiam pela manhã. A confirmação vinha em fragmentos perturbadores, mas era absolutamente inegável agora. O coronel não era nem remotamente o homem que ela pensava ter casado. E amanhã ela ia forçar a mão dele até o limite. Pela manhã seguinte, enquanto Firmino tomava o café matinal na varanda com o jornal aberto, mas sem realmente ler nada, Augusta executou seu plano com a precisão cirúrgica de quem estudou cada movimento. Eu vou visitar a fazenda do comendador Ramos hoje de manhã. A esposa dele pediu rendas novas importadas e eu prometi levar amostras, anunciou ela casualmente, servindo mais café ao marido com mãos perfeitamente firmes. Firmino mal ergueu os olhos amarelados do jornal que fingia ler. Vá então, mas volte antes do anoitecer. A resposta veio automática, desinteressada. Perfeito. Ele esperava que ela ficasse fora da propriedade por horas. Ela não ia sair nem 1 metro além do pomar. Augusta deu ordens precisas às criadas da casa para prepararem uma cesta elaborada de visitas que nunca seria de fato usada. Vestiu seu melhor vestido de linho claro azul celeste. Mas em vez de ir para a carruagem que esperava na frente da casa grande, contornou silenciosamente a construção até o pomar dos fundos, onde se escondeu estrategicamente entre as laranjeiras carregadas de frutos maduros. Dali tinha visão direta e privilegiada da varanda lateral e do quarto do coronel. Notou com satisfação que a janela estava entreaberta, como sempre ficava nos dias quentes. Ela esperou com a paciência infinita de uma aranha no centro da teia, o sol subindo devagar no céu azul e quente. Perto do meio-dia, quando o calor fazia o ar tremer em ondas visíveis sobre o terreiro vermelho, Firmino finalmente chamou Bastião. Desta vez não houve pretextos elaborados ou conversas sobre ferramentas e esporas. Bastião, eu preciso falar com você sobre um assunto urgente. No meu quarto. Agora mesmo, disse o coronel da varanda, a voz baixa, mas carregada de uma urgência que beirava o desespero, os olhos nervosos verificando ao redor para garantir absoluta certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Bastião sentiu o frio familiar subir pela espinha como água gelada. As tarefas delicadas vinham ficando progressivamente mais estranhas a cada dia que passava. Toques que duravam segundos demais para serem acidentais, olhares que queimavam a pele mesmo de longe, ordens que não faziam o menor sentido lógico para trabalho de fazenda. Mas desobedecer uma ordem direta do coronel Firmino Albuquerque era literalmente assinar a própria sentença de morte. Sim, patrão, respondeu ele mecanicamente, limpando o suor grosso da testa com o antebraço sujo de terra. Os 2 homens subiram as escadas laterais da casa grande em completo silêncio tenso. Augusta viu tudo das laranjeiras do pomar, o coração martelando descompassado no peito como tambor de guerra. Ela contornou o pomar silenciosamente, com passos de caçadora experiente, chegando ao corredor estreito dos fundos da casa, exatamente a tempo de ver a porta pesada do quarto do coronel se fechar atrás dos 2 homens. Não completamente. Firmino deixou uma fresta mínima de poucos centímetros, talvez por descuido nervoso, talvez por alguma ousadia inconsciente e suicida. Augusta aproximou-se da porta como um gato predador, colando o ouvido cuidadosamente na madeira grossa de jacarandá. Dentro do quarto escuro, ouviu claramente os passos pesados de Bastião ecoando no assoalho, depois o clique metálico inconfundível da fechadura sendo acionada por dentro. Então, silêncio. Um silêncio denso e carregado de tensão elétrica, que fazia o ar parecer sólido. Bastião, começou Firmino, depois de longos segundos eternos, a voz saindo rouca e quase quebrada pela emoção contida. O capataz ficou parado rigidamente no centro exato do quarto, os olhos percorrendo nervosamente os móveis caros de jacarandá escuro, a cama absurdamente alta com dossel de tecido importado,
o ar pesado cheirando a lavanda seca e a uma tensão quase palpável. "Patrão, o que exatamente o senhor quer de mim?" perguntou Bastião finalmente de forma direta, o medo começando a dar lugar à frustração acumulada de dias. Ele sabia profundamente que aquilo não tinha absolutamente nada a ver com o trabalho de fazenda. Firmino deu um passo hesitante à frente, depois outro mais decidido, diminuindo metodicamente a distância entre eles, até ficarem separados por menos de um braço estendido. O coronel olhou fixamente para o cinto grosso de Bastião, onde o chicote pesado e temido descansava enrolado como uma ameaça viva e constante. Ele engoliu seco visivelmente, os olhos brilhando com uma febre antiga e doentia. "Deixa eu te fazer uma pergunta, Bastião", sussurrou Firmino, a voz tremendo visivelmente de antecipação misturada com pavor. "E você me responde com a verdade absoluta." Bastião assentiu rigidamente, sem entender para onde aquilo estava indo. O coronel deu o passo final e definitivo, invadindo completamente o espaço pessoal do capataz, até seus narizes quase se tocarem. Sua mão subiu trêmula e hesitante até o cinto de couro de Bastião. "O seu chicote", começou ele. A voz agora um sussurro quase inaudível, carregado de uma vulnerabilidade aterrorizante. "É maior que o meu." A pergunta caiu no quarto fechado como chumbo derretido caindo em água fria. Do outro lado da porta, Augusta sentiu literalmente o mundo inteiro girar violentamente sob seus pés. A pergunta caiu no quarto fechado como chumbo derretido. Bastião ficou completamente paralisado, o cérebro lutando desesperadamente para processar o que acabara de ouvir sair da boca do próprio coronel. "Patrão, eu não estou entendendo o que o senhor..." gaguejou ele, recuando instintivamente um passo até as costas largas baterem na porta trancada. Firmino deu outro passo à frente, anulando imediatamente a distância recuperada, os olhos febris fixos no cinto de couro grosso que circundava a cintura do capataz. "Eu perguntei se o seu chicote é maior que o meu", repetiu o coronel, a voz agora saindo um pouco mais firme, mas ainda carregada de uma vulnerabilidade doentia que fazia o estômago de Bastião revirar violentamente. As mãos trêmulas de Firmino subiram até o cinto do capataz, os dedos pálidos começando a trabalhar a fivela de metal gasto com uma urgência desesperada. "Eu só quero ver, só comparar. Ninguém nunca vai saber disso, eu te prometo." Bastião segurou os pulsos finos do coronel com facilidade brutal, como se fossem gravetos secos prestes a quebrar. "Não, coronel, isso não está certo. Isso passa de todos os limites. Pelo amor de Deus, me deixe sair daqui agora", suplicou o capataz, o pavor genuíno estampado no rosto suado. Mas Firmino estava completamente além da razão naquele ponto. Anos e anos de desejo violentamente reprimido explodiam agora como uma represa rompida. "Por favor, Bastião, só uma vez, só para eu entender. Eu te ordeno como teu dono", murmurou ele, a voz oscilando perigosamente entre autoridade e súplica patética. Do outro lado da porta de Jacarandá, Augusta tinha a mão tapando a própria boca com tanta força que as unhas cravavam na pele do rosto. Ela tinha ouvido a pergunta infame. Tinha ouvido a súplica desesperada. Agora, ouvia a respiração pesada e irregular dos dois homens. O som de fivela de metal sendo aberta com mãos trêmulas. O ranger do assoalho de madeira sob o peso de corpos se movendo. Seu estômago revirou violentamente, mas os pés permaneceram grudados no chão do corredor. Ela precisava ouvir tudo até o fim. "Eu não estou pedindo, Bastião. Eu estou ordenando", disse Firmino, a voz finalmente recuperando um pouco da autoridade de sempre, mas carregada agora de um desespero que a tornava quase irreconhecível. "Você vai fazer isso por mim agora." O peso da ordem caiu sobre Bastião como correntes de ferro. Anos e anos de obediência cega estavam gravados em sua carne desde o primeiro açoite que levara ainda criança. Desobedecer o dono era morte. Desobedecer era impossível. O cinto de Bastião finalmente caiu no chão com um som pesado e definitivo. O chicote se desenrolou lentamente, espalhando-se sobre o tapete persa importado como uma serpente morta. Firmino tirou o seu próprio cinto com mãos febris e tremendo violentamente,
colocando-o ao lado do chicote de Bastião para comparação direta. O contraste era brutal e inegável. O couro grosso, trançado e marcado pelo uso constante do capataz contra o fino, decorativo e praticamente intocado do coronel. Maior, muito maior mesmo, murmurou Firmino em transe, tocando a trança áspera do chicote como se aquele objeto fosse a única cura para sua loucura. Os olhos vidrados de uma devoção perturbadora. Bastião ficou parado como estátua de pedra, o peito subindo e descendo rápido demais, esperando desesperadamente pelo momento em que pudesse finalmente sair daquele quarto maldito. Mas Firmino não parou apenas na comparação visual dos chicotes. Ele se ajoelhou devagar e deliberadamente no chão, o tecido caro do paletó de linho importado roçando o assoalho sujo pelas botas. Me mostra como você usa ele. Me ensina o que é ter poder de verdade. Sussurrou a voz carregada de uma submissão que fazia o ar do quarto ficar mais pesado e irrespirável. O capataz recuou mais um passo. Não, patrão. Isso é loucura. Isso vai nos destruir a ambos. Mas Firmino agarrou a perna dele com as duas mãos, suplicante e patético. Por favor, só uma vez na minha vida miserável, eu te imploro, eu ordeno. A ordem final quebrou algo fundamental dentro de Bastião. Ele desembainhou o chicote lentamente, o couro sussurrando sinistro no ar parado e pesado do quarto. Firmino fechou os olhos apertado, o corpo tremendo violentamente de antecipação misturada com pavor. O quarto mergulhou então em uma dança perigosa e proibida de poder completamente invertido. Bastião, preso irreversivelmente entre o dever de obedecer e o nojo profundo do que estava fazendo, movia o chicote com precisão mecânica contida, toques calculados que marcavam a pele sem cortar, pressão que dominava sem destruir permanentemente. Firmino recebia o impacto, o corpo encolhendo-se de formas indignas sob cada contato do couro, sons sufocados escapando por entre os dentes travados. A tensão no quarto fechado era pesada, irrespirável, o ar carregado da loucura daquele segredo. O suor escorria em riachos pelas costas arqueadas do capataz, misturando-se ao perfume caro de lavanda francesa do coronel. As respirações irregulares se sincronizavam gradualmente em um ritmo proibido e animal que nenhum dos dois controlava mais. O tempo perdeu completamente o sentido dentro daquele quarto trancado. Minutos se transformaram em horas na penumbra sufocante. A tensão finalmente atingiu o ápice como uma tempestade sem trovões visíveis. O último toque do chicote caiu com força calculada, arrancando um grito abafado de Firmino, que mordeu o próprio braço para não gritar alto demais. O coronel desabou para frente no chão, ofegante e marcado, mas ainda inteiro. A obsessão doentia finalmente silenciada, por um momento breve e fugaz. Bastião enrolou o chicote com mãos que tremiam violentamente, vestiu o cinto com movimentos mecânicos e saiu sem uma única palavra, deixando o coronel sozinho no quarto destruído. Do corredor, Augusta viu o rosto pálido como cera e os olhos vazios do capataz descendo as escadas como um fantasma ambulante. Viu Firmino sair minutos depois, o andar alterado, a camisa amarrotada e suada. Ela tinha todas as provas. Agora vinha a vingança. Assim, a Augusta esperou exatamente 3 dias após o ato consumado no quarto trancado. 3 dias inteiros de sorrisos perfeitamente falsos durante os jantares silenciosos, conversas triviais sobre o clima e os preços do café na corte, e observação implacável de cada movimento do marido. Firmino estava visivelmente diferente agora, mais ousado, quase confiante de uma forma doentia. Chamava Bastião com frequência cada vez maior e inventava pretextos cada vez mais fracos e transparentes para ficar a sós com o capataz. A cautela inicial tinha evaporado completamente, substituída por uma arrogância perigosa de quem acreditava ter conquistado algo. Perfeito. Ele tinha baixado completamente a guarda. Estava pronto para a queda final. No 4º dia após o ato, Augusta armou meticulosamente a armadilha definitiva. Vou à missa especial na vila hoje de manhã. O padre Bento pediu pessoalmente para eu levar as toalhas bordadas novas para o altar, anunciou ela,
durante o café matinal, os olhos fixos calculadamente no rosto do marido, enquanto bebia o café preto amargo. Firmino mal ergueu a cabeça grisalha do jornal que fingia ler. Vá então, mulher, eu cuido dos assuntos da fazenda aqui. A resposta veio automática, desinteressada, quase ansiosa para vê-la partir. Ela sorriu internamente, com amargura triunfante. Ele tinha mordido a isca completamente. Augusta deixou a casa grande ostensivamente, com a carruagem puxada por 2 cavalos baios. Mas mandou o cocheiro dar uma volta completa na propriedade e a deixar escondida no pomar dos fundos, longe de qualquer vista. Desta vez, não ficaria apenas ouvindo através de portas grossas e janelas entreabertas. Ia ver tudo com os próprios olhos. Subiu pelas escadas estreitas de serviço, usadas apenas pelas criadas, silenciosa como uma sombra de vingança, e se posicionou estrategicamente no armário de roupas de cama, adjacente ao quarto principal do coronel. Uma fenda irregular na parede velha de madeira permitia visão quase perfeita da cama alta com dossel e da porta trancada. O coração dela batia firme e controlado, bombeando não pânico, mas determinação pura. Era vingança calculada, não surpresa histérica. Ela esperou pacientemente na escuridão abafada do armário, contando mentalmente os minutos até ouvir os passos inconfundíveis, as botas pesadas de Bastião subindo os degraus de madeira, o arrastar nervoso dos sapatos finos de Firmino pelo corredor. A porta do quarto se abriu com seu rangido familiar. Fechou-se com o clique metálico da fechadura sendo acionada. Augusta colou o olho direito na fenda da parede, a respiração controlada e silenciosa. Firmino não perdeu tempo algum com pretextos desta vez. Trancou a porta e imediatamente começou a desatar o cinto de Bastião com mãos febris e urgentes, murmurando súplicas incoerentes e patéticas. De novo. Preciso de novo. Você entende, não entende? Só você entende o que eu preciso, sussurrava o coronel como um possuído, os olhos brilhando com aquela febre doentia que Augusta agora conhecia tão bem. Bastião recuou instintivamente, mas obedeceu por hábito mortal. O chicote desenrolou-se mais uma vez no tapete persa, o couro trançado sussurrando sua promessa de dor. Do armário sufocante, Augusta via absolutamente tudo através da fenda na parede. Viu o marido ajoelhar-se novamente no chão como um suplicante patético diante de um altar profano. Viu o capataz hesitar, mas eventualmente erguer o chicote com movimentos mecânicos de obediência. Viu os primeiros toques do couro na pele pálida do coronel. Viu o barulho abafado que Firmino tentava controlar, mordendo o próprio braço. Não era mais choque paralisante. Cada segundo que passava era combustível puro sendo jogado na fornalha incandescente da raiva que crescia em seu peito. Quando o ritmo aumentou e os sons ficaram mais altos, Firmino perdendo completamente o controle, curvando-se em uma catarse dolorosa, Augusta decidiu que era o momento exato. Saiu do armário silenciosamente, caminhou até a porta do quarto e bateu com força calculada e violenta, a voz saindo alta e perfeitamente histérica. Firmino, abra essa porta imediatamente. Tem fumaça saindo da senzala. Acho que tem fogo. O som cortou o quarto trancado como um raio partindo uma árvore ao meio. Bastião congelou instantaneamente, o chicote caindo das mãos trêmulas e batendo no chão, com um som surdo e final. Firmino se levantou desajeitado e desesperado, quase tropeçando nas próprias pernas fracas, vestindo a camisa às pressas, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia prender os botões. O pânico absoluto estava estampado em seu rosto suado e pálido como cera derretida. Firmino abriu a porta com movimentos frenéticos e descoordenados, encontrando Augusta parada no corredor, com lágrimas completamente falsas escorrendo pelas bochechas rosadas. Mulher, que barulho é esse? O que está acontecendo? Gaguejou ele desesperadamente. Ela empurrou-o acidentalmente para dentro do quarto, revelando o Bastião semidespido, no centro exato do cômodo escuro, o chicote caído aos seus pés como evidência irrefutável, o ar pesado e sufocante com um cheiro inconfundível de suor e vergonha.
Eu vim avisar sobre a senzala e ouvi... Isso, disse Augusta, a voz subindo em falsos soluços perfeitamente calibrados. Meu Deus do céu, Firmino! Com o capataz, com um homem! As palavras saíram como chicotadas verbais, cada sílaba carregada de veneno e acusação mortal. Bastião vestiu-se em pânico absoluto, os dedos enormes lutando desesperadamente com os botões pequenos da camisa, murmurando desculpas completamente incoerentes. Sinhá, eu juro por tudo que é sagrado. Ele me obrigou. Ele me ordenou. Eu não tinha escolha. Firmino tentou intervir fracamente, a voz saindo rouca e quebrada. Augusta, você não entende nada. Sai daqui agora. Isso não é da sua conta. Mas ela já tinha virado o jogo completamente. Não entendo. Eu ouvi tudo nas últimas semanas inteiras. As tarefas delicadas, os gritos contidos, os encontros secretos, a pergunta no quarto trancado. Seus olhos verdes fixaram-se no chicote caído no chão como uma serpente morta, perguntando se o chicote dele era maior que o seu. Meu Deus misericordioso, Firmino, você é um monstro, um pervertido. O coronel desabou pesadamente na cadeira de jacarandá entalhado, o rosto enterrado nas mãos trêmulas e suadas. Você não sabe o peso que é carregar isso durante uma vida inteira, sussurrou ele completamente quebrado e destruído. Augusta riu, um riso frio, cortante, completamente sem humor ou piedade. Eu sei exatamente o que você é, Firmino Albuquerque, um covarde patético que manda em homens livres durante o dia e se ajoelha como um animal domesticado para um cativo à noite. Bastião tentou desesperadamente sair pela porta, mas ela bloqueou o caminho com o corpo. Você fica exatamente onde está, capataz. Isso aqui é culpa dos dois igualmente. Vocês dois profanaram esta casa, esta família, o nome sagrado dos Albuquerque. O capataz recuou, encurralado, destruído. Augusta sentou-se calmamente na beirada da cama do marido, como uma rainha conquistadora. Sentando-se em trono recém-conquistado, os dois homens diante dela, como réus aguardando sentença de morte. O poder tinha mudado completamente de mãos, e ela ia usar cada grama dele para destruir ambos. Assim, a Augusta assumiu o controle absoluto da Fazenda Santa Cruz como uma força implacável da natureza. Os papéis de transferência total de propriedade foram assinados na manhã seguinte ao flagra. Firmino, pálido como um cadáver ambulante e completamente quebrado, rabiscou seu nome com mão trêmula, enquanto ela observava de pé ao lado da escrivaninha, soberana e impassível como uma estátua de mármore. A vila inteira foi informada oficialmente de que o coronel tinha adoecido gravemente de melancolia aguda e precisava de repouso absoluto longe dos assuntos mundanos. Na verdade sombria, ele foi confinado ao quarto minúsculo de hóspedes no andar superior da Casa Grande, uma prisão dourada e sufocante com vista privilegiada para o terreiro que outrora comandara como senhor absoluto. Bastião foi rebaixado publicamente à senzala dos castigados sem qualquer cerimônia ou explicação. O chicote lendário, sua extensão física de poder e terror durante anos, foi queimado ritualmente no centro do terreiro enquanto todos os trabalhadores da fazenda observavam em silêncio atônito e aterrorizado o couro crepitando e soltando fumaça preta enquanto as chamas o devoravam. Este homem traiu covardemente a confiança sagrada da Casa Grande, anunciou Augusta da varanda com voz que ecoava como sentença divina irrevogável. Agora ele trabalha como todos os outros, sem privilégios, sem piedade. O capataz que fora montanha de medo agora era apenas mais um entre tantos, carregando sacas pesadas de café com as costas que um dia açoitaram tantas outras costas. Augusta reinava absoluta e implacável. Todas as decisões da fazenda passavam exclusivamente por ela. Os lucros crescentes enchiam seus cofres pessoais. Ela comandava açoites com eficiência fria. Negociava escravos com dureza comercial. Ditava o ritmo brutal da produção com uma crueldade calculada que superava facilmente a do marido deposto. Os trabalhadores a temiam mais que jamais temeram o coronel. Mas por trás da máscara impecável de autoridade absoluta, algo podre e fedorento crescia.
Firmino definhava lentamente no quarto-prisão como planta sem sol. Augusta o visitava religiosamente todos os dias, não por qualquer resquício de piedade ou compaixão, mas exclusivamente para alimentar metodicamente sua humilhação crescente. Olhe pela janela, marido querido. Veja seu capataz preferido carregando sacas de 100 quilos como animal de carga, dizia ela com voz doce e envenenada, abrindo violentamente as cortinas pesadas para expor a degradação completa de Bastião lá embaixo, no terreiro vermelho. Firmino virava o rosto esquelético para a parede, os olhos fundos e completamente vazios, de qualquer brilho de vida. Você destruiu absolutamente tudo, Augusta, murmurava ele, com voz que era apenas um fio. Não, querido. Eu libertei você da mentira, corrigia ela friamente antes de sair e trancar a porta por fora. A doença veio assustadoramente rápida, febre altíssima que não baixava, tremores incontroláveis, delírios cada vez mais violentos. Os médicos convocados urgentemente da vila diagnosticaram melancolia aguda degenerativa, mas Augusta sabia a verdade nua e crua. Era culpa pura, corroendo o corpo de dentro para fora como ácido. Firmino passava as noites gritando o nome de Bastião em pesadelos febris aterrorizantes, suplicando desesperadamente pelo chicote que nunca mais tocaria sua pele. Augusta ouvia absolutamente tudo do corredor escuro, um sorriso satisfeito e terrível nos lábios finos. 6 semanas após o flagra, Firmino morreu completamente sozinho no quarto-prisão durante a madrugada fria. O atestado médico oficial citou febre misteriosa de origem desconhecida. A vila inteira lamentou publicamente o grande homem e benfeitor. Augusta enterrou-o com pompa exagerada, vestida de preto impecável importado, aceitando condolências lacrimosas com lágrimas completamente falsas, escorrendo pelo rosto empoado. Mas naquela mesma noite, sozinha na cama enorme de dossel, ela sussurrou venenosamente para o vazio escuro. Seu chicote nunca foi maior que o meu, Firmino. Nunca foi. Bastião não sobreviveu 6 meses na senzala dos castigados. O homem que impusera terror absoluto por anos inteiros agora era alvo constante de todos. Olhares carregados de ódio acumulado, sussurros venenosos de traição, agressões brutalmente acidentais durante a lida diária. Augusta incentivava sutilmente cada humilhação. Ele precisa aprender verdadeira humildade através do sofrimento. O ex-capataz emagrecia a olhos vistos semana após semana. As costas antes retas agora permanentemente arqueadas sob o peso de sacas intermináveis. 4 meses após a queda, Bastião tentou desesperadamente fugir na calada da noite sem lua. Foi capturado violentamente pelos cães de guarda da fazenda, antes de alcançar a estrada. As pernas feridas pelos dentes afiados, o corpo arrastado de volta ao terreiro, deixando um rastro de derrota na terra vermelha. Augusta supervisionou pessoalmente o castigo exemplar. Correntes pesadas nos tornozelos ensanguentados, trabalho dobrado sob sol escaldante, ração de pão duro e água suja. 3 semanas depois, Bastião foi encontrado sem vida na senzala. Ele escolheu partir por suas próprias mãos para escapar da desonra. Augusta mandou enterrá-lo em cova rasa sem nome. A fazenda Santa Cruz prosperou materialmente sob o comando de ferro de Augusta por mais 10 anos. Mas à noite, sozinha na casa grande que ecoava vazia, ela ouvia sussurros nos corredores escuros. A pergunta do coronel voltava em pesadelos. O seu chicote é maior que o meu? E ela se perguntava nas madrugadas insones embebidas em vinho se não tinha se tornado algo infinitamente pior que ambos. Quando Augusta finalmente morreu, amarga, sozinha e alcoólatra, a fazenda desmoronou. As senzalas esvaziaram com a abolição tardia. A casa grande apodreceu abandonada. No terreiro onde o chicote fora queimado, só crescia mato seco e estéril. A hierarquia se inverteu. O poder voltou para a terra vermelha, e as cicatrizes da Santa Cruz nunca jamais sararam. Se essa narrativa deixou um peso no seu peito, deixe seu like para que histórias assim continuem sendo contadas sem medo. E me conta nos comentários. A vingança da Sinhá
Foi justiça ou ela se tornou pior que os dois? Inscreva-se para mais ficções sombrias que exploram os abismos do poder, da traição e da ruína humana. E leve consigo esta verdade final. Às vezes, o chicote mais cruel é o silêncio pesado que fica depois que tudo e todos se destroem completamente.